Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já deixa aquele like para fortalecer cada vez mais o canal. Então vamos lá. Representa-se a obtenção de ferro gusa pela equação abaixo. Então nós temos a equação já balanceada, ótimo. Então a gente não precisa nos preocuparmos com balanceamento. Identificando o estado de oxidação das substâncias envolvidas nessa reação, julgue os itens que se seguem. Então, nós temos a reação aqui e a gente vai julgar os itens. Pois muito bem, pessoal, eu vou reescrever aqui a equação já balanceada, tá? E a gente vai ter uma surpresinha nesse exercício aqui, mas nada que a gente não consiga resolver, tá legal? Então, nós temos aqui, ó, 2 óxido de ferro 3, ou óxido férrico. Nesse caso aqui, ó, não importa o estado físico, tá? Por isso que eu não vou colocar aqui. Não vai influenciar em muita coisa aqui para nós, tá? Para resolução específica desse exercício. Mas é sempre bom, tá? A gente ter esse hábito de escrever, tá? Mas 6O, aqui ó, CO2, tá bom? Pessoal, então você vai ver que nessas afirmações vai ter o quê? Ele vai estar pedindo quem sofreu redução, quem sofreu oxidação, quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Então vamos analisar tudo por completo. Pessoal, então nós temos aqui quais são as substâncias que nós temos aqui, que nós sabemos o que está acontecendo. O que a gente mais conhece é hidrogênio e oxigênio. Não tem hidrogênio na reação. Então, a gente sabe que o oxigênio, na maioria das substâncias, com exceção peróxido, superóxido e reagindo com flúor, ele sempre vai ter o NOx -2. Então, a gente já consegue colocar, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos no óxido férrico, nós sabemos que o oxigênio vale -2. Lembrando, eu coloco aqui embaixo o NOx de apenas um elemento, tá? Um átomo desse elemento. E quando eu subo para descobrir o NOx da molécula, eu multiplico pela quantidade de átomos daquele determinado elemento. No caso aqui, o oxigênio, eu tenho, ó, -2 vezes 3, vai me dar -6. Tá legal? Então, aqui no CO2 nós também temos -2 vezes 2, -4. Lembrando que os coeficientes aqui do balanceamento não nos interessa, tá bom? Se quiser apagar, pra gente ficar, ó, pra gente entender melhor, eu acho que é até mais fácil, né? Tem alguns exercícios aqui que eu acabei deixando. Vamos tirar, mas já tá aqui, já tá balanceado, não nos interessa, tá bom? Então vamos lá. Por que eu não fiz nas outras? Porque vai ter uma sacada aqui. Tá bom? E isso vai influenciar. Tá bom? Então vamos lá. Para zerar aqui, ó, essa molécula, eu tenho -6 no total. Tá vendo que é uma molécula? Não tem carga. Eu tenho -6. Eu tenho que ficar com 0. -6. Eu preciso de quanto? Eu vou precisar de mais 6. Então eu zerei o NOx dessa molécula. Tá? Quando eu quero descobrir de apenas um átomo de ferro, eu tenho o total de mais 6. Quando eu desço, eu divido pela quantidade dele, pela quantidade de átomos que eu tenho de ferro. Então, ó, mais 6 dividido por 2 vai me dar mais 3. Ótimo. Aqui, pessoal, do carbono, vamos até colocar de roxo que a gente sempre está fazendo com essas cores. Tá vendo que eu só tenho carbono? Eu não tenho outro elemento conjugado a ele? Ou seja, o meu NOx dele vai ser quanto? 0. Tá? Por que 0? Porque toda substância simples, o NOx é 0. Tá vendo que não tem carga? Ele está sem carga. Então, é 0. Só que o oxigênio aqui também é uma substância simples. E quanto que vai valer o NOx dele? 0. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer de vermelho. Então, 0 e 0. Tá. Agora lascou. Por que lascou? Porque tá vendo que eu tenho 3 elementos? Mas calma que a gente vai resolver tudo isso daí. Vamos continuar. Ferro. Tá vendo que o ferro aqui, ele tá
sozinho. Se ele tá sozinho, Quanto que ele vale o NOx? 0. É uma substância simples e não tem carga, então o NOx dele é 0. Tá bom? E agora, quanto que vai valer o carbono aqui, ó, no CO2 pra gente zerar? Eu não tenho menos 4. Menos 4, eu preciso de mais 4 para zerar. Por quê? Porque é uma molécula. Então tem que ser igual a 0. Tá vendo que eu tenho apenas um carbono em cima, né? Quando eu subo, eu multiplico, quando eu desço, eu divido. Ou seja, eu tenho apenas um carbono, então meu NOx valerá mais 4. Lascou. E agora, pessoal? Agora nós teremos o quê? Tá vendo que o oxigênio, ele, do óxido de ferro, né? O óxido de ferro 3, ele partiu de menos 2 para o CO2 foi menos 2, então ele ficou por isso mesmo. Não sofreu absolutamente nada. Enquanto o gás oxigênio, tá vendo que não tem mais nada no meu produto, na reação? A gente vai ter que fazer essa análise, mas a gente vai chegar lá. Então vamos analisar primeiramente o ferro. O que aconteceu com o ferro? Tá? Nós temos o ferro aqui. Deixa eu fazer até uma... Tá um pouco menor. Por quê? Porque a gente não precisa nos preocupar com o balanceamento. Então tá vendo aqui, ó. Tá vendo que o ferro ele foi de mais 3 para 0? Ele foi de mais 3 para 0. Ele aumentou ou diminuiu o meu número? Ele não diminuiu. Se ele diminuiu, ele reduziu na rima. Então ele sofreu um processo de redução. Ele é um agente oxidante. Tá legal? Porque diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Sempre na rima. Diminuiu, reduziu. Oxidou, aumentou, oxidou. Beleza? Vamos analisar agora o carbono. O carbono, pessoal, ele sai daqui, né? Ó. Então já vamos fazer isso. Ele foi de 0 para mais 4. E ele indo de 0 para mais 4, ele não aumentou. Então ele oxidou. Ou seja, ele sofreu um processo de oxidação. E ele sofrendo um processo de oxidação, pessoal, E ele sofrendo um processo de oxidação, ele é meu agente redutor. Tá bom? Ele é sempre inverso. E agora nós temos o oxigênio. Mas no óxido de ferro, ele não variou, mas ele variou do gás oxigênio até o gás carbônico. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, a linha vermelha para que a gente dê continuidade aqui, ó. Pessoal, o que aconteceu? O gás oxigênio, ele foi de 0 para menos 2. Ele não diminuiu. Se ele diminuiu, significa que ele reduziu. Ele é um agente também, nesse caso, oxidante. Ele ganhou elétrons aí também, né? Nesse caso. Como o balanceamento já está feito lá, tá bom? Então a gente tem uma informação a mais. Isso pode nos confundir um pouco, tá? Mas a gente tem que... Por isso que eu peço para sempre vocês fazerem todos os NOx. Isso é muito importante, por causa disso. Por quê? Mas você tá falando em todos os vídeos que sempre tem que ter um para reduzir e um para oxidar. Sim, só que assim, na maioria das reações, um reduz e o outro oxida. Só que assim, nós tivemos duas reduções, mas tem que ter uma oxidação. E essa oxidação, que está perdendo elétron, tem que compor a redução dos dois que estão reduzindo. Tá legal? Ele tem que compor nesse caso. Então ele tem que perder bastante elétrons para todos os outros que estão reduzindo ficar tranquilos, tá bom? Então vamos lá. Vamos às afirmações.
Os átomos de ferro do Fe2O3, que é o óxido de ferro, a ferrugem, sofreram redução? Sim, é verdadeiro. Tá certo. O ferro ganhou, não ganhou? Ó. Ele ganhou 3 elétrons. Cada ferro, né? A gente tem que levar em consideração. Por isso que eu não tô fazendo o balanceamento, já tá feito aqui, tá bom? Então, a 1 tá certo. 2. Na reação, o gás oxigênio atua como redutor. Ou seja, o gás oxigênio não. Ele atua como oxidante e não como redutor. Como agente oxidante. Então, a gente pode riscar isso daqui. Por quê? Porque ele está ganhando elétrons. Então, ele não tem como reagir como redutor. Tá bom? 3. O estado de oxidação mais 4 do átomo de carbono no CO2, ó, mais 4, certinho, indica que tal substância é iônica? Não. Primeiro, o que é uma substância iônica? É uma ligação entre metal e não metal. Tá? Carbono e oxigênio são não metais. Então, ela é uma substância molecular de ligações covalentes. Então, a 3 está errada por causa disso. Se ele falasse, ó, indique que tal substância é molecular, aí sim, tá certo? Mas não, ele falou que é iônica. Um conceito antigo, né? Mas eu acredito que é um conceito que a gente sempre vem trabalhando. Eu acho que é um conceito, né, de conteúdo bem fixado. 4. Nessa reação, o número total de elétrons dos reagentes é igual ao número total de elétrons do produto. Eu acabei de falar. Né? Ou seja, tá vendo que nós tivemos duas substâncias dois elementos, né, que reduziram e uma que oxidou? Então tá, nós tivemos duas reduções e uma oxidação. Ou seja, quem oxidou tem que fornecer a quantidade total de elétrons para quem está reduzindo. Não pode faltar. Não pode e nem sobrar também. Né? Não pode faltar e nem sobrar. Tem que ser um número exato. Tá certo? Então, quais são os itens corretos aí? No caso, os corretos são 1 e 4. Tá bom, pessoal? Acredito que foi um exercício até que tranquilo. Lembrando, o balanceamento já está aqui na reação. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, volta o exercício. É muito, mas muito importante. Tá? Dá aquela pausa. Coloca aí nos comentários que é importante, que engaja o vídeo também. E assim que eu visualizar, eu já tiro as dúvidas de vocês. E já que eu tô falando em engajamento, coloca aí se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários. Hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. Vamos ver se vocês chegaram até aí. E, sem mais delongas, é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando, comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado mesmo, pessoal. E eu também convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a comunidade exatamente a crescer, tá bom? E se inscreva nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força, essa moral pra nós. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!